Apocalipse capítulo 6, versículo 8, agora o cavalo amarelo. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Então, como eu já disse, a quarta parte desses que morrem nesse quarto selo representa 2 bilhões de indivíduos. Isso é muito além do que o coronavírus está matando. Ou seja, só em termos, falando aí de coronavírus e essa pandemia, o que está causando no mundo. O termo grego chiloros, traduzido como amarelo, denota um tipo específico de amarelo. Já viram aquela cor de morto, que seria um amarelo esverdeado? A pessoa, quando morre, ela vai ficando com um esverdeado. Essa palavra, ela poderia ser traduzida assim, como cor de morto. Era a cor desse cavalo. Denota um amarelo esverdeado, ou seja, cor de defunto. Essa descrição se justifica, pois o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Em se tratando da primeira metade da grande tribulação, nós estamos no quarto selo, né? Esse cavaleiro ataca os homens com espada, retratando guerra. Com fome, peste e até os animais entram na carnificina. Ou seja, durante a grande tribulação, né, acontecerá mesmo de animais atacar as pessoas. Isso pode acontecer? Pode. Irmãos, os demônios podem até possuir animais, né? Como isso acontece, nós não sabemos, mas nós temos a descrição bíblica. Com a autorização de Jesus, os demônios possuíram os porcos e fizeram com que eles se lançassem em um precipício. Então, os demônios podem até possuir animais. Por que os animais, as feras da terra, né, seriam os animais selvagens, vão começar a atacar os homens? Nós não temos certeza se será por uma ação de demônios ou não, mas provavelmente por uma ação de demônios. Bom, também diz que morre a quarta parte da terra. E eu comento, a quarta parte da terra representa a morte de 2 bilhões de habitantes. Até outubro de 2020, né, no final de outubro de 2020, o coronavírus havia matado no mundo 1 milhão de pessoas. Agora pense o que é 1 milhão para 2 bilhões. A diferença é muito grande. É como você sair de 1 para 2 mil. Ou seja, a quarta parte da Terra, comparando com o coronavírus, será 2.000 vezes mais mortos. Só nesse momento aqui nós veremos que ainda haverá a morte de mais 2 bilhões, porque, na verdade, durante a grande tribulação morre 4 bilhões de pessoas. Ou seja, pega esse coronavírus, o que o mundo está sofrendo, multiplica por 4.000 e você chegou ao número de mortos da grande tribulação. A gripe espanhola, no início do século XX, matou 50 milhões de pessoas. O coronavírus, para chegar à letalidade da gripe espanhola, ainda precisa multiplicar por 50. A gripe espanhola, que foi muito menos do que o que a grande tribulação é profetizado. A gripe espanhola já diz que aqui no Brasil, por exemplo, já haviam carroças naquela época, né, década de 20, haviam carroças que passavam recolhendo os corpos na rua, porque as pessoas não tinham mais como enterrar. Então eles tiravam os parentes das suas casas, botavam nas calçadas e os carros passavam para pegar, porque não havia vaga em cemitério, não tinha mais como enterrar as pessoas. Existe até a famosa história de um homem que pegaram ele numa calçada deitado, jogaram numa carroça já com vários corpos. Quando chegaram em um local, tipo uma lixeira de corpos para jogar, o homem se levantou. Era um bêbado, estava muito bêbado, caído, foi levado e nem perceberam que ele estava vivo. Isso é uma história real. Prosseguindo o comentário. Para chegar ao número de mortos,
Só no terceiro selo, o coronavírus teria que ser multiplicado por 2.000, sem contar os outros mortos que virão em trombetas e taças. Até o terceiro selo do Apocalipse terá morrido 2.000 vezes mais pessoas do que o que estamos vivenciando no coronavírus. Coronavírus que nós estamos vendo aí, a quantidade de pessoas mortas. Certamente vocês que estão ouvindo tiveram aí um parente, um amigo, algum conhecido que morreu. Eu tive parentes, né, que morreram, mais de um até, registrado como coronavírus. Então nós estamos vendo que o sofrimento será 2 vezes pior, né, aí numa perspectiva em relação ao que nós estamos vivendo. Isso daí de mortos. Agora pense em seca e catástrofes que nós veremos também na natureza, para nós podermos aí presumir o que será o sofrimento da grande tribulação. Bom, capítulo 6, versículo 8 do Apocalipse, um terceiro ponto a ser observado nesse versículo 8, é que diz que o inferno seguia esse cavaleiro. As pessoas atingidas por estas pragas vão direto para o inferno, ou seja, eram seguidores do anticristo, parecido com o que acontecia com Israel lá no Egito. As pragas atingiam o faraó e seus seguidores, né, todos os egípcios, mas não atingiam os israelitas. Durante a grande tribulação, haverão salvos morrendo, mas não por estas pragas. Nós veremos que terão salvos sendo mortos, até pelo que nós vemos, pelo anticristo. Mas essas pragas atingem o anticristo, o seu exército, os seus seguidores. Bom, se a população da Terra hoje é contada como 8 bilhões, então no início da grande tribulação já morrem 2 bilhões, restam 6 bilhões. Então depois destes 2 bilhões de mortos, restarão 6 bilhões na Terra. Quando a sexta trombeta for tocada, eu vou dar apenas uma adiantada aqui para nós entendermos esse número de mortos. Quando a sexta trombeta for tocada, nós ainda estamos nos selos. A sexta trombeta é a continuação do sétimo selo. Então, olha, quando a sexta trombeta for tocada, morrerão mais 2 bilhões, pois é dito que morrerá 1/3 da população que sobrou, né? Ou seja, durante a grande tribulação, a população da Terra será reduzida pela metade. Por que 2 bilhões? Não sobraram 6 bilhões? 1/3 de 6 bilhões, 2 bilhões. Então morreram 2 bilhões, agora morrem mais 2 bilhões. Então, o que parece que nós temos aí a redução da população da Terra na primeira metade da grande tribulação, já morrem 2 bilhões, e depois essa sexta trombeta, que ainda parece acontecer na metade da grande tribulação. A sétima trombeta acontece exatamente na metade da grande tribulação. Então tudo isso aqui é na primeira metade da grande tribulação. Primeira metade da grande tribulação significa os primeiros 3 anos e meio. Já morre 4 bilhões de pessoas, ou seja, metade da população da Terra. Eu achei na internet uma ilustração, coloquei a fonte aí, o link para vocês poderem ver, para ilustrar esses 4 primeiros cavaleiros. Então veio um primeiro cavaleiro branco, ou seja, a primeira arma que Cristo tem para tomar a terra das mãos de Satanás é o Evangelho. O segundo vem trazendo morte, cavalo vermelho. O terceiro, cavalo preto, ele traz fome. E o quarto, né, ele traz morte, tanto por guerra, quanto por fome, por peste, como por animais, né? Então esses 4 cavaleiros, que foram chamados pelos 4 querubins, trazem esse juízo imediato sobre a terra durante a grande tribulação.